Então, gente, falar aqui sobre o senso de on-off, que eu comecei a falar em outro vídeo, só que aí eu deletei ele. Porque eu errei. É, eu fiz aquele vídeo sobre a história do RPGista, porque isso vai ajudar bastante a entender o senso de on-off. É o senso mais básico e o mais requisitado em todas as RPGísticas, os RPGs, e assim, se você for parar para prestar atenção, é um senso bem simples e não tem problema para entender ele. Isso vale, eu estou fazendo esse vídeo tanto para os RPGistas que já conhecem o senso de RPG, o senso do on-off, porque isso vale ressaltar, e tanto para os novatos que estão chegando agora na escola e não estão entendendo muito bem como é que funciona. O senso de on-off, ele é bem simples. Como é que ele funciona? Você vai dividir, quando você estiver fazendo sua fala, você vai classificar ela como uma fala em on ou uma fala em off. A fala em on vai ser quando você está usando uma fala do seu RPGista, ou seja, do seu personagem. Por exemplo, quando eu falo como se fosse o meu personagem, é porque eu estou interpretando ele, aí eu uso on. Se for em off, é porque eu estou falando por mim mesmo. Eu como usuário do personagem, estou falando. É basicamente isso. Ou seja, você usa em on quando seu personagem fala, e em off quando você fala. Tem algumas pessoas que preferem falar assim: uso em on quando é para dentro da RPG e off para quando é fora. Então, eu acho que isso confunde um pouco. Entendam como você quiser, mas eu prefiro que eu acho que fica bem mais fácil você entender como on o seu RPGista falando e o off você falando. Então é bem simples esse senso. Isso eu fiz aquele vídeo do senso de a história do RPGista. Quem ainda não viu, veja porque é importante. Sobre a história do personagem, exatamente porque ajuda, porque aí você vai identificar melhor o on e o off para o seu personagem. Quando é o seu personagem ou quando for você falando, ou seja, on e off para sua fala. Então, o que acontece? Quando você estiver falando, para poder identificar uma fala, para poder fazer uma fala em on, você coloca um tracinho e uma fala em seguida. A fala em seguida, por exemplo, tracinho, sei lá, estou com sede. Enfim, é bem simples esse senso de on e off. E depois, se for o off, que aí você usa os colchetes. Você pode usar a fala entre os colchetes, ou então você usa os colchetes no finalzinho da fala. Fica bem simples. Aí fica, por exemplo, nossa, peraí que eu já volto, tem que ir na padaria. Aí coloca os dois colchetezinhos, aí vira aquele tipo quadradinho, entendeu? Ou então você coloca entre colchetes, aí você coloca lá dentro da fala o que você quer dizer. Eu acho que nem tem muito que ficar enrolando com o senso de on-off, porque ele é o senso mais simples que tem. Vou explicar mais uma vez, vou repetir pela milionésima vez. Não confunde os dois sensos. Ou você usa o on ou você usa o off. Você não usa os dois juntos, você não deixa de usar os dois. Não tem como fugir. A não ser que seja um quarto em off. Aí que tá. É um detalhe importante ressaltar. Quartos on e quartos off. O quarto on é quando o quarto vai ser pertencente a RPG. Ou seja, por exemplo, os terrenos de Hogwarts, uma sala de aula. E o quarto off, quando vai ser ou um quarto em construção, ou um quarto que entra muito trouxa, ou um quarto que não serve para RPG, ou seja, sei lá, uma planta carnívora, por exemplo, é um quarto em off. Ou então, por exemplo, algumas RPGs consideram assim. A entrada de Hogwarts, algumas RPGs consideram um quarto em off, porque entra muito trouxa, então tem que ter tem que ter muito senso para poder ser usado ali. E como os trouxas não sabem isso, eles vão acabar não usando, e isso faz uma bagunça na RPG. Então alguns RPGs consideram o senso de o quarto em off da RPG.
No quarto em off, você não precisa usar o on e o off. Ou seja, você não precisa usar o tracinho ou os colchetes. Você pode falar do jeito que você quiser. E de preferência não usando os colchetes nem o tracinho, porque você vai remeter as falas em on e as falas em off. E isso pode complicar na hora. Enfim, no quarto em off nunca se usa o on. Tá explicado? Ou seja, você não vai falar em on, ou você não vai praticar uma ação em on dentro de um quarto em off. O quarto em on é quando quarto em on, eu acho que eu tô falando direito, né? Que eu falo meio rápido. O quarto em on vai ser um quarto quando você tem, como eu explico, vai ser o quarto que está dentro do RPG. Ele não tem como, você vai usar on e vai usar off, não tem como fugir. Você entrando dentro do quarto em on, você tem que entrar em on também. Ou seja, por exemplo, você entrou lá no hotel, aí caiu num quarto em on, você tem que fazer um intérprete mostrando que você está entrando dentro do quarto. Então fica bem simples quando você tem um quarto em off, porque não tem confusão. É só você falar do jeito que você quiser. Agora, em quarto em on, você tem que praticar o senso de on e off. Eu acho que é basicamente isso. No próximo vídeo eu vou explicar sobre intérprete. Então vou explicar. É só isso que tem para explicar mesmo sobre on e off. Não tem confusão. Então tá, tchau, tchau.